Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra que é tão importante que todo o nosso estereótipo de pirata da fantasia de carnaval vem dele. O cara com a perna de pau, com um papagaio no ombro, tudo isso vem de um livro em específico, um clássico da literatura infanto-juvenil, que foi cedido em parceria pela editora Autêntica, e é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que, pra quem não sabe, é o mesmo autor de O Médico e o Monstro. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir! Fazendo o resumo de A Ilha do Tesouro, a gente tem como protagonista o Dean Hawkins. Ele é um menino de apenas 12 anos que mora com seu pai e sua mãe na hospedaria da família Almirante Benbow. E lá eles acabam tendo como hóspede um cara chamado Billy Bones. Esse é um velho lobo do mar, um pirata, que leva consigo um baú misterioso. Então, esse homem que aparece por lá, bebendo bastante rum e ficando bem doente, já é bem idoso, pede pro Dean para ficar de olho para saber se vai aparecer em algum momento alguém muito suspeito, principalmente se tiver só uma perna e a outra for de pau. Até que de repente um cara sem 2 dedos, chamado Cão Negro, aparece na hospedaria e pede para ver Billy Bones. E quando ele faz isso, os dois entram em um confronto bizarro, a ponto de o Cão Negro sair correndo e Billy Bones fica realmente bem mal. Nesse mesmo período, o pai do Dean, ele tá quase morrendo, então o médico, o Dr. Livesey, ele sempre tá aparecendo na hospedaria e, por sorte, é capaz de salvar a vida de Billy Bones. E avisa, para de beber rum, senão você vai morrer. Adiantou? Não adiantou absolutamente nada. Então, o Billy Bones acaba falecendo e a mãe e o Dean, que estão sem o pai deles, querem o que é devido a eles, ou seja, o dinheiro do tempo que o Billy Bones ficou na hospedaria. Eles pegam a chave do pescoço do Billy Bones, abrem o baú e tentam começar a contar o dinheiro. Porém, piratas começam a cercar a hospedaria e a única solução é pegar o que tiver na frente. E o Dean acaba tomando posse do mapa do tesouro que Billy Bones escondia com ele. E pode parecer muita coisa, mas isso realmente é só o princípio da narrativa. Então ele acaba entrando em contato com o doutor, bem como com o conde da região, que é o Sir Trelawney. E eles resolvem desbravar e desenterrar esse tesouro. Agora, se eles vão conseguir fazer isso sem ter a intromissão do homem da perna de pau, você só vai descobrir lendo esse livro. Fazendo a análise de A Ilha do Tesouro. Antes de começar a fazer de fato uma análise sobre a Ilha do Tesouro, eu quero deixar destacado que, pra mim, como estudante, como pesquisadora de literatura infanto-juvenil, o mais difícil de produzir dentro da literatura é literatura infanto-juvenil, porque você vai produzir tanto mero entretenimento, como é o caso do Stevenson, porque ele estava ali com uma criança produzindo esse livro, quanto ao mesmo tempo você tem que pegar todo o conhecimento de literatura que você já teve, até Shakespeare, por exemplo, que foi uma das leituras desse escocês maravilhoso, e colocar no seu texto. E você acaba conseguindo fazer isso dentro de clássicos como esse, como Jardim Secreto, entre outras obras que a gente vai encontrar dos contos de fadas mesmo. É sempre um adulto falando uma coisa para uma criança, e você conseguir transmitir essa mensagem da forma que deve ser feita, pra mim é um trabalho realmente hercúleo, ou seja, um trabalho muito difícil. Então a gente vai encontrar isso na Ilha do Tesouro. Primeiro que a gente tem a perspectiva de uma criança narrando, então é muito importante pra gente ver essa ótica da inocência. E claro que a gente também encontra a percepção do que é uma criança naquele período histórico, porque com 12 anos ele já estava trabalhando na hospedaria dos pais, ao mesmo tempo ele já estava lidando com o luto, ao mesmo tempo ele estava tendo tipos de atitudes de um adulto, porque naquela época a criança não é a criança de hoje. Então a gente tem todo um processo de evolução do que é infância, e aqui a gente acaba encontrando um pouquinho na Ilha do Tesouro também. Além disso, a narração do Dean, ela é uma narração muito visual, ou seja, a gente vai ver os cenários muito bem, a gente vai ver as cenas, como elas são conduzidas de uma maneira incrível. Não só o fato de ser extremamente visual, mas como sempre está avisando de um acontecimento que vai vir pela frente. E esse processo é um processo de narração, em que o texto escrito acaba se assimilando muito ao texto oral.
e faz com que a criança se sinta cada vez mais empolgada. Tanto é que contadores de histórias são muito conhecidos por atrair esse público infantil. Para além dessa coisa infantil, A Ilha do Tesouro é um título que tem uma importância histórica e literária muito importante. Primeiro porque toda a nossa estética de pirata vem dessa obra, então a gente vai ter uma gama de informações do que a gente entende hoje do estereótipo de pirata graças a essa obra, bem como de como ela influenciou vários tipos de produções literárias. Não só do cinema, não só do teatro, mas também da própria literatura. Então, várias obras vão acabar se assimilando, tanto nessa jornada de amadurecimento do Jim, em que ele vai encontrar o luto, em que ele vai encontrar a morte, em diferentes ângulos, na verdade. É um livro que acaba trazendo bastante coisa sobre o que era ser criança naquele período histórico, ao mesmo tempo sobre lições de vida mesmo. Outra coisa interessante aqui que a gente vai ter é que o Stevenson, que é o autor de Magic e o Monstro, não é o autor dos dois títulos à toa. Tanto como acontece no Magic e o Monstro, aqui também acontece essa separação, essa mudança de percepção do maniqueísmo. A gente tem muito essa ideia dentro da cultura ocidental de que existe um lado bom e existe um lado ruim. E existe uma quebra, um rompimento desse estereótipo nas obras do Stevenson. Aqui a gente vai ter, por exemplo, o Long John, que é o pirata mais famoso da literatura, e ele não é bom nem ruim, ele tem interesses, da mesma forma que, por exemplo, o Conde. E vai mostrando como implicitamente o Stevenson vai trabalhando a questão psicológica e social dos personagens inseridos na obra. Por exemplo, ele vai falando sobre um jogo de interesses implicitamente, em que o Conde ele tem interesse no tesouro, tanto quanto o Doutor tem interesse no tesouro, e, sinceramente, se o mapa era do Jim, porque tá todo mundo aí querendo o dinheiro do rapaz. Então ele acaba até financiando a hospedaria em certo momento para o rapaz ir em jornada com ele, coloca o garoto também para entrar nessa brincadeira de catar tesouro. Então assim, acaba sendo muito interessante como a gente tem diferentes perspectivas aqui e ninguém é bom e ninguém é mau. Claro que a gente vai ter um lado aqui a torcer, porque o Jim tem um lado a torcer, mas isso não quer dizer que ele também não torça pro Long John. Outra coisa interessante aqui, e é o que mais me chamou a atenção na obra, foi a questão do poder do hábito. Claro que isso é um título de um livro de autoajuda, mas faz todo sentido aqui. Os piratas, eles constantemente estavam cometendo os mesmos erros, mesmo já avisando que não deveriam. Por exemplo, eles estavam bebendo rum quando dizia pra não beber. Eles estavam gastando todo o dinheiro que tinham, mesmo dizendo que deveriam acumular. E eles sempre acabam cometendo o mesmo erro. E o interessante aqui é que a gente tem uma figura análoga aos piratas, pelo menos ao Capitão Flint, que é o capitão principal ali do tesouro, que é a figura do papagaio. E não é à toa que o papagaio é uma figura de representação, de repetição, porque o discurso ele sempre repete. Então eu achei muito interessante essa analogia aqui feita pelo Stevenson. Eu não sei se a ideia do autor era criticar essa construção social de sempre repetir os mesmos erros, ou ele estava querendo dizer outra coisa, uma coisa além. Mas eu achei isso muito interessante. Também outro aspecto aqui que eu acho bem marcado e bem legal é a questão dos códigos de honra. Não são só os cavalheiros que têm códigos de honra, mas os piratas também têm. E esse é um teor muito interessante. Aqui a gente tem figuras bem marcadas, bem interessantes. De longe, eu acho que o personagem mais bem construído é o Long John. Não é à toa que ele chama tanta atenção do público. Eu quero comentar ainda dois aspectos bem interessantes. O primeiro é quando o Jim comenta a respeito daquilo que ele tá deixando pra trás, nessa busca incessante por essa aventura e por essa viagem. E o segundo é quando um pirata também fala que não importa se você quiser ser bom, todas as atitudes boas acabam dando errado. Então, esses dois aspectos, eles acabam também entrando aqui na obra para essa questão dessa bipartição dos personagens, dessa busca por querer sair, mas ao mesmo tempo querer ficar, e ao mesmo tempo dessa busca por querer ser bom, mas às vezes isso não valer a pena. Então a gente vai encontrar nesse título muita coisa legal, a questão da jornada, de começar num lugar pequeno que é uma hospedaria e depois desbravar os 7 mares. Então esse desejo de uma viagem, esse desejo de partir, e essa partida como do herói que vai encontrar um amadurecimento, vai evoluir, depois ganhar um prêmio no final. Todo esse processo a gente acaba encontrando aqui na Ilha do Tesouro, essa repetição também de estereótipo, esses personagens que são carismáticos e personagens que são muito bem desenvolvidos, por mais que pareçam não ter um aprofundamento psicológico tão grande. A gente implicitamente acaba tendo muitas informações sobre questões de superstição, sobre questões de códigos de honra, sobre muitas coisas legais. Então é um título que vale bastante a pena. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. A tradução é da Márcia Soares Guimarães, a mesma tradutora, por exemplo, de Anne the Green Gables e a continuação da série dela.
é uma tradutora fenomenal. As ilustrações aqui dentro são originais, são da obra quando ela foi publicada pela primeira vez. Vocês podem ver, essa capa é lindíssima. Inclusive vem com um marcador muito bonito com o Capitão Flint, que é o papagaio. Então a gente vai ter muita coisa bem interessante nesse título. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo se vocês tiverem gostado. Também nos acompanhem nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no nosso podcast, o QGCT, e não menos importante, na Twitch, na roxinha, Grupo Caneta Tinteiro. E se vocês puderem comprar pelo nosso link da Amazon, você ajuda o canal a crescer sem pagar mais nada por isso. Então é isso, gente. Um beijinho pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.